Hipertensão arterial sistêmica. Estão cansados? Querem um intervalo de 5 minutos para levantar ou vai direto? Quem está cansado? Mas quem está motivado e animado e firme no propósito? Então vamos lá, vamos lá. Então olha só, hipertensão vai ser bem rápido, gente. Olha aqui, chocolate amargo, eu posso reduzir a pressão arterial com chocolate amargo? De forma discreta. Nós temos em relação ao tabagismo, há evidência que reduzindo o tabagismo reduz a pressão? Não, ele é um importante fator de risco, deve ser diminuído, deve ser combatido, mas ele tem uma associação direta em você deixar de fumar com uma redução dos níveis de pressão, como a gente tem para alimentação saudável, como a gente tem para atividade física e sedentarismo. Então, olha só, negros, gente, nos negros, a hipertensão é maior ou menor? Maior. Questões étnicas e algumas questões também socioeconômicas. Nós temos, então, a questão de 2016, questão essa do concurso que eu falei para vocês, do Piauí. Olha só, chocolate amargo, gente, com alto teor de cacau, pode promover discreta redução da pressão arterial, devido às altas concentrações de polifenóis, perfeito. Letra B, a hipertensão sistêmica é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, gente, verdadeiro. E a letra C, a hipertensão arterial sistêmica, tem baixa prevalência e baixas taxas de controle e é considerado um dos principais fatores de risco modificáveis, verdadeiro ou falso, gente? Tem alta prevalência e temos baixa taxa de controle, realmente. E é considerado um dos principais fatores de risco modificáveis, não necessariamente modificável, e misturou tudo. Letra C está falsa. O rastreamento da hipertensão. Ele é feito de que forma? O diagnóstico 3 vezes, 3 medidas em 3 dias diferentes, em 3 semanas diferentes. Nós fazemos, tem que ser sustentadamente maior que 14, 140 por 90. Né? A classificação. Olha só, eu vou dizer só 3 palavras e vocês vão gravar a classificação. Alguém tem dificuldade em gravar a classificação de pressão arterial e da hipertensão? Em estágio 1, 2 e 3, pré-hipertenso? Só lembrar, gente, é simples. Qual é a pressão que é ótima, que nós verificamos nos meios de comunicação? 12 por 8. Então, abaixo de 120 por 80, nós temos a pressão arterial ótima. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos subir a sistólica, olha só. Nós vamos subir a sistólica de 10 em 10 e a diastólica de 5 em 5. E aí a gente não vai ter hipertensão. Olha só, de 10 em 10 sistólica, 5 em 5 diastólica. Aí nós temos ótima primeiro. Depois da ótima, nós temos o que, gente? Normal. E depois do normal, nós temos a limítrofe, que é a pré-hipertensão. Então, antes de chegar na hipertensão, nós teremos essa organização. Subir de 10 em 10 a sistólica e a diastólica de 5 em 5. Não ficou fácil agora, gente? Agora vocês é quem vão dizer. Olha só, se eu tenho subindo 10 em 10 a sistólica, e a diastólica subindo de 5 em 5, e o meu ponto de partida é menor que 120 por 80. Então aqui eu não tenho o que discutir. Olha, ótima será menor que 120 e a diastólica menor que 80. A normal, vamos aumentar 10? Vai ser o quê, gente? Menor que 130. Diastólica, vamos aumentar 5? Vai ser o quê? Menor que 85. Não ficou fácil? Agora, limítrofe, pré-hipertensão, vamos aumentar 10 na sistólica? Será entre 130 e 139. Aumentou 10. E na diastólica, gente, vamos aumentar 5. Vai ser quanto? 85 a... Não ficou fácil, gente? Agora, chegou na hipertensão, nós vamos dobrar essa fórmula. Vamos aumentar de 20 em 20 a sistólica e vamos aumentar de 10 em 10 a diastólica. É só seguir isso. Você sabe a ótima e você vai aumentar de 10 em 10 a sistólica até chegar na hipertensão e também a diastólica de 5 em 5. Chegou na hipertensão, dobra. Aumento 20 em 20 a sistólica e de 10 em 10 a diastólica. Professor, então eu vou ter que fazer lá na hora. Pode fazer, porque é difícil cair uma questão como essa. E se for cobrada com isso, você não tem erro, não tem chance de errar. Então, nós vamos verificar a hipertensão estágio 1. Quanto é? 140, 159. Aumentou 20 ou não, gente? A diastólica, 90 a 99. Hipertensão estágio 2. Aumentar 20 na sistólica. 160 a 179. E a pressão arterial diastólica aumentou 10. 110 a 109.
E no estágio 3 vai ser acima disso, acima de 180 e acima de 110. Sistólica e diastólica, respectivamente. Tá certo? E nós temos ainda a hipertensão, que sistólica isolada, que é bem prevalente em idosos, que é apenas a sistólica que está aumentada, maior ou igual a 140, e a diastólica está normal. Tá certo? Olha só, 5 em 5, 10 em 10. 5 em 5, e nós temos agora 10 em 10. Não ficou fácil, gente? Vocês entenderam a lógica, né? Então, é utilizar essa mesma lógica. Vamos responder nossas questões. Isso daqui, se for cobrado, é bem específico, não vale a pena a gente entrar em detalhes. O que é importante é a gente entender. Criança, menor que 18 anos, gente, adolescente, criança, nós vamos classificar em percentil. Se for o percentil dessa criança 90, essa pressão arterial, ela é o quê, gente? A pressão arterial será considerada normal. Olha só. Vamos verificar essa questão de 2016. A classificação da pressão arterial em menores de 18 anos considera normal a PA sistólica e diastólica no percentil 90. É uma tabela, gente, que nós temos. Se está 90 o percentil, a pressão nessa faixa etária ela é normal. Agora, de 5 em 5, vamos ter alterada e vamos ter hipertensão. Olha só o item 2. A classificação da pressão arterial em menores de 18 anos considera normal alta a PA sistólica média e o diastólica média entre o percentil 90 e 95. Lembrou, 90 é normal. 90 a 95 é o quê? Alta, considerada alta. E acima de 95 é considerado o quê, gente? Hipertensão. Olha só a leitura. A classificação da pressão arterial em menores de 18 anos considera alta ou hipertensão arterial a PA sistólica média e a diastólica média acima do percentil 95. Então, 90 normal, 90 95 está alta, mas acima de 95 percentil nessa faixa etária nós temos a hipertensão. Uma questão como essa, se for cobrada na prova, gente, com certeza faz uma grande diferença. Então, por isso nós trouxemos ela para vocês. Urgência e emergência hipertensiva, muito fácil. Se é uma emergência, gente, tem lesão de órgão-alvo, um risco iminente de ter um AVC ou infarto, ou já gerando o início do infarto AVC? Sim. Qual é o nível mínimo de sistólica e diastólica? Não tem. O importante é ter lesão de órgão-alvo. E na urgência, nós não temos lesão de órgão-alvo, nós temos uma diastólica. E isso, de acordo com alguns autores, isso não necessariamente, a pressão arterial diastólica maior que 120, mas não tem lesão de órgão-alvo. Podemos baixar esse valor em até 24 horas, com medicações orais, enquanto que na emergência, medicação parenteral, para baixar esse valor em 1 hora. Não todo o valor, mas para baixar, para que a gente tenha uma emergência e não gere um acidente vascular encefálico. Então é isso, olha só. Vamos fazer a leitura? Emergência hipertensiva. Tá? A alta crítica PA, né? Tem um quadro clínico grave, progressivo, lesão de órgãos-alvos e risco de morte. Exige imediata redução da PA, né, gente? Com agentes aplicados por via parenteral. Urgência, como eu falei para vocês, então ela pode ser reduzida em até 24 horas. A estratificação de risco, gente, olha só. Estratificação de risco é um tema que pode ser cobrado também, que é o score de Frangman, que vai verificar o risco da pessoa ter uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC, em quanto tempo, gente? Em 10 anos. E esse risco pode ser baixo, intermediário ou alto. Baixo, moderado ou alto. Então, esse risco vai ser dessa forma. Então, nós observamos que os fatores de risco baixo e de risco intermediário são quais? Hipertensão, tabagismo, idade, né, gente? Sedentarismo, são fatores baixo e intermediário. E alto, é fácil, lesão de órgão-alvo. Teve alguma lesão de órgão-alvo e tem uma palavra-chave, diabetes. Olha só, diabetes é de alto risco e não de baixo intermediário risco. Se a pessoa tem um fator de baixo risco, gente, ela é considerada com qual risco de ter esse desenvolvimento dessa doença cardiovascular em 10 anos? De baixo risco. Só tem um fator de baixo risco, considerada baixo risco. Se tem um fator de alto risco, já é considerado de alto risco. Se é diabética, já é de alto risco, já tem um risco de 20% de chance ou mais de ter um evento desse. E se ela tiver mais de um fator de baixo risco, o que é que nós observaremos? Mais um fator de baixo risco, vai se fazer o cálculo para verificar se ela é de baixo ou intermediário risco. Então é isso, olha só os fatores. São esses, como vocês observaram já. E nós temos um fator de risco
baixo intermediário, já é baixo risco. Se tiver um fator de alto risco, já é alto risco. E se tiver mais de um fator de baixo intermediário risco, aí vai fazer o cálculo para verificar se é de baixo ou de alto risco. Nós temos o score de Frangman, gente. Esse score vai verificar o seguinte: é baixo risco. Qual é o risco de ter um evento cardiovascular em 10 anos? Vamos lá. Está cansado? Foca no aprendizado. Olha só. Baixo risco nós temos que será de quantos por cento dela tem uma doença cardiovascular em 10 anos? Só lembrar, 10. Aí vai aumentando, vai aumentando. Então, baixo risco será 10%. E então eu tenho que acompanhar essa pessoa pelo menos uma vez por ano. Então, uma vez por ano. Se for de risco intermediário, gente, será de 10 a 20 esse risco de ter essa doença. E eu vou acompanhar agora, vou decaindo semestralmente. Se for de alto risco, maior que 20% de ter essa doença, e eu vou fazer um acompanhamento agora mais rigoroso trimestralmente. Então, é dessa forma que a gente tem. Então, olha uma questão, gente. E não foi só uma só, não. Foram várias e várias questões sobre o tema. Tá certo? Então, olha só, vamos responder essa questão? A periodicidade de consulta médica e de enfermagem aos portadores de hipertensão arterial com risco cardiovascular moderado, de acordo com o score de Frangman, deve ser, gente, moderado vai ser semestral. Tá vendo por que eu estou aqui trazendo essas informações para vocês? Porque é cobrado, gente. Tem que saber isso aí. E você já está levando isso para a sua prova. Então, nós temos aqui em relação à urgência hipertensiva, vocês podem fazer a leitura dessa questão e nós vamos verificar que, dentre os itens apontados, gente, que falou sobre emergência hipertensiva, nós podemos afirmar o seguinte, olha só, que emergências hipertensivas é quando o paciente está com a pressão arterial alta e apresenta obnubilação, vômitos, dispneia, ele corre risco de morte. Se for urgência, ele corre risco de morte, gente? Não, não tem risco de morte. Na emergência que tem risco de morte. Por isso que a letra D foi o gabarito da questão 67. Amanhã será que dia, gente? Qual será o dia de amanhã? Qual será o dia de amanhã? O dia da vitória